Olá, uma boa tarde para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa Nilda e você. Hoje é dia 6 de julho de 2021. Hoje é uma terça-feira muito fria, na cidade de Itajubá. E hoje é o dia do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o responsável por retratar a imagem do Brasil, ou seja, fazer levantamentos sobre a demografia, pesquisas estatísticas sobre temas variados e garantir a recolha de informações sobre os indicadores geográficos do país. Falar nisso, já tem o quê? Uns 2 anos que eles não passam, né? Fazem visita por causa da pandemia, mas é legal o trabalho deles, porque faz um raio-x aí do nosso país. Nós temos o apoio cultural do Cicobi Sul de Minas, a nossa cooperativa de crédito, Clínica Sul Mineira, Tomosul, Unopar Itajubá e Óticas Carol. A nossa entrevistada de hoje é a jovem advogada Ana Paula Fernandes. Nós vamos falar sobre holding familiar. Você sabe o que é isto? Eu não sei. Nós vamos aprender juntinhos, tá bom? Você pode participar, 3622-9606, 991049088, então aqui durante a nossa live, tá bom? Vamos dar aqui boa tarde para Ana Paula Fernandes. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Nildo? Boa tarde, ouvintes da Futura. Prazer, querida. Prazer é todo meu de estar aqui hoje com vocês, batendo esse papo, tendo a oportunidade de falar sobre planejamento patrimonial, planejamento sucessório e, por que não, da holding familiar, né? Verdade, verdade. Então vamos pegar aqui o nosso presidente da, da OAB Itajubá. Você já esteve aqui, né, Ana Paula? Já estive aqui com Marcele. Com uma série, né? Também. Vocês vieram falar sobre... Foi um evento que a gente fez em 2019, Sou Mulher, Sou Mulher. para empoderamento das advogadas daqui de Itajubá. Falar em empoderamento, agora também a OAB está com uma bandeira, está dando o que falar, claro, tudo que é novo dá o que falar, que é sobre a homossexualidade. Temos Sim. que falar. A fala do governador do Rio Grande do Sul está sendo muito comentada. Ela está sendo bem-vinda por um lado, mal vista por outro lado, porque as pessoas ainda não se habituaram a falar de, de um assunto que não é novo. É um assunto velho, vem lá da antiguidade. Aliás, o homossexual, ele é muito temido. Na Índia, o pessoal tem medo de homossexual lá. Então, está aí uma nova, né? A OAB sempre procurando acompanhar o que há de mais moderno para poder passar não só para os advogados, mas também para os itajubenses e da região. Agora eu falo que é do mundo, que nós estamos na internet. Sim. Não é não? Deixa eu dar boa tarde aqui para o Matheus Humberto, meu companheiro, fez hoje aqui a mesa para nós, que nós fizemos uma entrevista direto lá de São Paulo, com um médico muito legal. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, Nilda. Boa tarde, nosso convidado e os ouvintes e internautas da Futura FM. O doutor é o doutor Diego Gouveia, Nilda, urologista, aqui do Olha, HCI. Então, por falar nisso, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Inocêncio, que ele ouviu no rádio
E ele gostou demais, sabe? Da entrevista, porque médico dele é uma nova técnica agora aplicada nos homens com inchaço na próstata, para falar mais assim o português, é por aí. Que antes o tratamento que existia judiava muito do homem. É para vascularização, revascularização, uma coisa assim, não é? É um negócio assim, cheguei a ver. vai inchando lá, vai Notícia. inchando, vai inchando. E aí tomava uma medicação que o homem não conseguia nem levantar, ficar em pé muito tempo, né, Matheus? A reação de tão ruim que era. Por um lado, ajudava, mas atrapalhava. Agora, com o raio laser, o tratamento feito à base do raio laser verde, aí os homens conseguem manter uma vida, digamos assim, normal, graças a Deus. Ô, Matheus, conta para nós o tempo e a temperatura, Matheus. Então, Nilda, o tempo pode parecer que está enganando aqui, porque o tempo está nublado faz 2 dias, mas o tempo está, vamos dizer assim, está indeciso, né? Porque aqui está dizendo que a probabilidade de chuva é de 4%, ou seja, não vai chover hoje. Não vai chover hoje. O tempo está só enganando, só. Eu estava achando que fosse chover de manhã. Aquela escuridão danada. E aí, Matheus? Mas tá naquele vai, não vai, acho que faz uns 2 ou 3 dias já aqui na cidade de Itajubá. E a máxima aqui é de 19 graus e a mínima de 8 graus no período noturno, né? Nossa Senhora, gela, né? Tá gelando. Ontem à noite estava muito frio. Nossa. Matheus, tem pessoal que tá precisando trabalhar, Matheus. Vamos aí, a vaga do Cine. Quem sabe tem alguma dentro aí do seu perfil. Você pode atualizar. Então, Nilda, vagas para o Cine Itajubá, aqui na direta cidade de Itajubá. São 9 vagas aqui, sendo delas de analista fiscal, auxiliar de padeiro, caixa de loja, desossador, auxiliar de padeiro, caixa de loja, mecânico de manutenção industrial, mecânico de máquinas pesadas, mecânico de motor a diesel, refilador e técnico de enfermagem. A maioria desses empregos necessita de 6 meses de experiência na carteira. E para quem deseja todas essas vagas aqui, nós temos 3 métodos para você pesquisar e também entregar seu currículo, que um deles é pelo aplicativo Cine Fácil, o segundo método é pelo site empregabrasil.mte.gov.br e o último meio é pelo telefone do Cine Itajubá, DDD 35 99860 8245. Muito bem, Matheus. Então, tá aí, Matheus. Vamos falar um pouquinho Nilda, Pode falar, Matheus. Não, deixa aqui. Porque domingo eu tava voltando à igreja, né? E aí eu tava andando aqui na Rua Nova. Aí eu vi que a clínica Sorria Minas está precisando de contratando pessoas. Aí posso... Claro! Eles estão contratando recepcionista e os requisitos serem maiores, a pessoa ser maior de 18 anos, disponibilidade de horário, logicamente, né? E não necessita experiência. Aonde que é, Matheus? Na clínica Sorria Minas, ali na Rua Nova. Sorria Minas. E a segunda vaga é para auxiliar de serviços gerais, que necessita também de disponibilidade de horário. E só isso mesmo, não precisa ter experiência. É a Rua Nova, que mais ou menos em que ponto ali, Matheus? Eu acho que é um pouquinho depois da Casa América, daquele lugar que tem sapato lá. Entende? Um pouquinho à frente? Um pouquinho à frente, À frente que vem aqui pro centro. Isso. Acho que era onde tinha o Banco Itaú, não era? Isso. Aonde era o Banco Itaú? Acho que é. Ah, tá. Bom, gente, com investimento de quase 100 milhões de reais, deu chute aqui, 100 milhões, a nova planta da Brilux fica aqui no município de Itajubá.
A inauguração aconteceu neste final de semana. E, de acordo com a empresa, a expectativa é de que, no primeiro momento, mais de 100 empregos sejam gerados de forma direta. Nos próximos 5 anos, o número poderá chegar a 500. Atualmente, a indústria é Raimund ou é Raimundo mesmo? Só Raimundo mesmo. É Raimundo mesmo? Porque o povo tem uma mania de americanizar tudo, né? Conta com 2.200 funcionários. Ô, Amanda, se você tiver aí com a minha caixa de presente da Brilux, você traz aqui para mim, fazendo favor? Fique à vontade. O pessoal está subindo aqui para tomar um cafezinho importado. Daqui a pouquinho, a Ana Paula que vai tomar esse cafezinho lá do Luiz. Olha os produtos. Clorados. Olha, pode abrir, faz favor. O centro de distribuição associado à fábrica vai fornecer mais de 350 itens de limpeza, higiene pessoal, condimentos, inseticidas que compõem o portfólio. Pode abrir. Ah, tesoura? Vou mostrar aqui porque eu confesso, vocês estão vendo, eu quero agradecer ao departamento de marketing da empresa que mandou esse mimo para mim. O Matheus também recebeu, Paulo Renato recebeu. Muito obrigada a vocês. A localização estratégica de Itajubá contribuiu para a escolha do lugar. Que é isso aqui? E geralmente a voz da experiência da nossa mãe, Nilda, minha mãe gostou bastante do amaciante também, gostou do limpa-vidros. Tira-mancha. O que é tira-mancha, gente? De tecido, o que é? Vana Paula, ajuda nós. O que é? Quando a roupa mancha com gordura. É. Olha, tira-mancha branqueador. Um é para roupa colorida e um para roupa branca. Ah, é? Aqui, ó. Legal. Vai mostrando lá, Ana Paula. Garota propaganda lá, ó. Aonde que ela mostra? Olha aqui aquela esponjinha, adoro. Essa esponjinha, toda dona de casa gosta muito, né? Tudo fabricado, gente. Aqui olha. Lava-louças, o vinagre. Agora o vinagre está em tudo quanto é coisa. Até como amaciante, hoje o vinagre está servindo. Sabia disso? Esse para mim é novidade. É. E eu faço essa mistura em casa, de comprar o detergente e misturar um copo de vinagre, que é ótimo para lavar louça. É. Agora esse daqui já vem para lavar louça. Já vem. Esse já vem misturado. Ele é bom para tirar gordura. É bem legal. É uma Olha aqui, informação bem sabão de coco, Brilux. Vão dar preferência, né, gente? O que mais? Esse aqui? Tira mancha, poder de barra. Nossa, que bom, minhas roupinhas mesmo, brancas então. vão ficar bem branquinha mesmo. Isso aqui, multiuso. Ação bactericida. Limpeza, poder do álcool, perfume de limão, elimina 99,99% das bactérias. Olha, é igual aqueles outros que vendem mesmo, né? Outras marcas. Olha aqui. Esse não tem cor. Nossa, olha, eu vou ficar um bom tempo sem comprar coisa de Vai precisar comprar produto de de tirar limpeza. mancha. Olha, roupa sem mancha, limpeza total. Brilux. Cada um tem uma forma de uso. Olha aqui, para perfumar a casa. Esse aqui do que é? Refrescância. Gostosinho. Quer cheirar, Ana Paula? Deixa eu experimentar. Olha aqui, epa! Eu, como dona de casa, adoro. Muito bom. Ah, que água sanitária Brilux. Olha que legal. Até a garrafa é bonita. Olha esse daqui, o que é? Limpa, tira mancha e perfuma.
Aqui é para limpar, é Sabão? para lavar a roupa. É sabão líquido. Olha, gente, sabão líquido, adoro. Do que aquelas Confesso que eu não caixas. sabia que eles produziam todas essas coisas. Olha, Brilux, ação bactericida. É igual o outro. Amanda, fica de presente para sua pessoa. Obrigada, meu amor. Aqui, ó, multiuso. Rapidez, eficiência, perfume, desengordurante, limpeza prolongada para você. Adorei. Aqui, que belezinha. Esse é concentrado. Tá vendo? Olha só. Amaciante de roupas rende 2 litros. 2 litros. Então não precisa aquela coisa de ficar jogando tudo, não. Acabou, Amanda? Acabou. Ai, eu quero. Tá bom, né, Nilda? Tá bom, né? Que isso, senhor? Então tá aí, gente. Muito obrigada, Brilux. Amei. Vou usar. Vou recomendar. Importante, pessoal, se atentar, né? Porque é uma fonte de geração de emprego e Pois renda para é. o município, né? Vamos aí. Dá Pessoal preferência. dá preferência para produção local. Será que eles vão vender direto na empresa? Eu acredito que não. Não, né? Só no varejo. Deve ser para fornecer. Ah, então tá. Eu acredito que em breve a gente deve achar nos supermercados daqui de Itajubá, né? Ah, espero. Espero, olha só. É uma grande empresa. Tudo começou no governo do prefeito Rodrigo Rieira, terminou agora com a inauguração. Esteve presente, claro, o prefeito Christian, seu vice Nilo, e o então prefeito Rodrigo Rieira, que trabalhou e muito para a vinda da Brilux para Itajubá. Bom, gente, nós vamos dar aí um rápido intervalo. O que será que o Matheus vai pegar lá? Um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, nós vamos poder nos inteirar mais sobre esse assunto com a advogada, a doutora Ana Paula Fernandes, sobre holding familiar. Olhe, 3622-9606. Também tem 99104-9088 ou durante a live. Já tem pessoal deixando um recadinho. Então, daqui a pouquinho eu estou de volta, tá bom? Voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Nildo e Você, que tem o apoio cultural do Cicobi Sul de Minas, a nossa cooperativa de crédito, Clínica Sul Mineira, Tomosul, Unopar Itajubá e Óticas Carol. Para você que chegou agora, essa jovem advogada aqui, Ana Paula Fernandes, nós vamos falar sobre holding familiar. Mas antes, Ana Paula, vamos tomar um pouquinho de café? Vamos. Esse café é maravilhoso, que enquanto eu saboreio, o Matheus Humberto, que é um garoto esperto, vai falar sobre esse cafezito para você ficar com vontade. Então, Nildo, o café do Pereira Vilela, que fica localizado, olha só, Nildo, na Avenida Cesário Alvim, e não é Rua Cesário Alvim. Pois é, tô falando. Domingo eu olhei pra cima assim, nossa, é Avenida Cesário Alvim. Aí realmente fazendo serrata também. E fica embaixo do edifício Ulisses Rezende, naquela rotatória que sobe ali pra matriz da Nossa Senhora da Soledade. Condomínio Ulisses Rezende. Muito bem. Como é que é mesmo o nome? Pereira? Pereira Vilela. Aí quando você for comprar, você fala que você quer o café da Nilda. Você sabe onde que é? Sei. Você gostou do café? Gostei. Eu sou cliente do Luiz. Ah, é? Você já tomou o cappuccino que ele faz lá? Não. Experimente. É. É maravilhoso. Esse aqui eu falo assim, ó. O pessoal chega lá e fala assim, eu quero o café da Nilda. Porque são várias graduações, né? Eu não sabia. Sim. E aí ele já sabe qual que é? eu gosto. Porque esse café é arábico. Ou seja, 100% puro. Não faz mal à saúde. Os urudólogos, isso mesmo que fala, né? Os médicos que trabalham com o estudo da íris,
Acho que é isso mesmo. Depois você olha aí, Matheus. Eles recomendam esse tipo de café. E é um café, infelizmente, que o povo brasileiro não tem acesso. A não ser que ele vá lá para a Europa, lá para Nova York. E agora nós temos acesso aqui. Aí você tá falando assim, ai, Nilda, é carerésimo. Não é carerésimo, não. Eu tomo todo dia. Então, você também pode tomar todo dia. Claro que é um pouquinho, mas um pouquinho além do que você paga no supermercado. Mas, meu bem, a qualidade compensa. Achou, Matheus? Não, né? Achou o que é, Matheus? Fazendo Tá propaganda certinho. lá, ele faz uma Iridólogos. moagem, é moagem que fala, né? Especial. Que eu comprei aquela prensa francesa. Ah, comprou? Aí você pede pra ele fazer uma, acho que é moagem, mais grossa. Aí ele te entrega o pão um pouquinho mais grosso pra usar na prensa. Bem legal. Nossa, Não, tá é. vendo? Eu não sabia disto. É. Que bom que você Pode conhece escolher. bem. E você falou certo, Nilda. Iridologista. Ah lá, tá vendo? Iridologista. Porque a minha filha fez, sabe? E ele recomendou esse tipo de café. Aí eu pego, tomo também. Bom, pessoal, mas acabou o suspense. Ô, Matheus, aí. Vamos agora. Olha, gente, a vereadora Nelly Alquino, vereadora presidente da Câmara de BH, está com câncer de mama. Nós não estamos em campanha, mas vamos fazer, já fiz a minha, tem que pegar o resultado. Ana Paula, mas o que é holding familiar? Então, Nilda, holding familiar está sendo muito procurado hoje em dia, né? As pessoas estão pesquisando, que antes era acessível apenas, não apenas, né? Mas quem tinha mais acesso eram milionários, bilionários, que tinham acessos a grandes bancos de advogado, né? E, consequentemente, a holding familiar. Holding familiar é um sistema, tá? Vou falar assim, numa linguagem mais fácil. É um sistema que possibilita o planejamento patrimonial e sucessório da família. Holding, em si, é considerado um objeto social de uma empresa. Então, a gente utiliza desse sistema dentro de uma empresa para fazer o planejamento patrimonial e sucessório da família. Então, eu pensei que a princípio fosse testamento. Não. Eu vou falar para você assim, nós temos diversas formas de fazer o planejamento sucessório. Testamento é uma delas. Nós temos o testamento, temos a doação em vida, o seguro de vida, previdência privada. São algumas situações que as pessoas utilizam para planejar a sucessão. E o que é essa sucessão, né? A sucessão é quando falece uma pessoa e há a transmissão de bens. Então, normalmente, o que é a regra? Se a pessoa falece e deixa patrimônio e não tem nenhum sistema de planejamento sucessório, obrigatoriamente ela terá que fazer o inventário. Então, não tem outra forma de transmitir o patrimônio do espólio, que a gente fala o espólio é o quê? É os ativos e os passivos deixados pela pessoa, então não tem como transferir o patrimônio do falecido para os herdeiros sem passar pelo inventário, a não ser que haja um planejamento prévio, né, que possibilite não ter que realizar esse inventário. Você falou que até então era só os milionários, os magnatas que tinham acesso. Sim. Hoje a grande maioria do povo brasileiro tem acesso. O que mudou? Então, hoje nós estamos em um movimento de democratização dessas formas de planejamento sucessório. Né? As pessoas não têm, o brasileiro ele não tem muito a cultura de planejar, nenhuma planejamento em geral. Sucessório ainda tem um pouco mais de resistência, porque tem gente que fala assim, eu não vou fazer isso não, porque isso daí atrai a morte. Né? É bem por aí. Como se não falasse de morte e a pessoa não fosse morrer. Então as pessoas têm um certo receio de discutir o assunto e de se planejar, por conta disso. Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, o pessoal utiliza de outros métodos, né? Utiliza de sistemas parecidos com o de holding familiar e outros métodos também para evitar o inventário.
Porque vou te contar uma situação, história? Nilda, que eu não sei se você sabe. Não é uma história, é um fato, infelizmente. O inventário ele pode levar de 20% a 40% do patrimônio deixado pela pessoa. Então, pensa bem, às vezes a pessoa Fica pro trabalha... cartório. É dividido entre várias pessoas e setores, vamos dizer, né? Porque tem o imposto, tem o advogado, tem o cartório. Então, pensa bem, a pessoa trabalhar a vida inteira para constituir um patrimônio, e aí, no momento que essa pessoa não está mais aqui, os filhos terão que dividir esse patrimônio com terceiros, né? Que acabarão ficando com uma fatia, e dependendo, uma fatia até maior do que os próprios herdeiros, se forem muitos. Gente, então a vantagem do holding é fazer esse planejamento com todo mundo em vida, Sim, senta junto com o advogado isso. e ali vai fazendo a partilha, A gente faz a organização. organização. Dentro do sistema de holding familiar, como que funciona? Porque, às vezes, quem está ouvindo vai falar assim, não, mas eu já vou ter que passar tudo para o meu filho. O que acontece? Igual na doação, quando você faz uma doação, por exemplo, de um imóvel para um filho ou para qualquer outra pessoa e você fica com usufruto, usufruto é o quê? É você poder usar e fruir daquele bem. Então, você fica com os frutos daquele imóvel, mas a propriedade vai estar no nome do terceiro já, Certo. do donatário, que recebeu o bem em doação. Dentro da holding familiar, no sistema que a gente utiliza, a gente faz a doação para os filhos, a propriedade vai ficar em nome dos filhos, só que o pai, ele detém tudo, a administração, os poderes, ele pode dispor desse patrimônio de forma livre, sem precisar do aval ou da anuência desses filhos. Então, assim, por que é mais interessante? Você, mas então eu posso fazer só a doação. Na doação, se você pega hoje um imóvel e faz a doação para o seu filho, se esse filho optar por não devolver esse imóvel para você, né, para você reverter essa doação, você perde os poderes desse imóvel. Você vai ter o usufruto. Mas se você quiser vender, por exemplo, esse imóvel, você não conseguiria. Você precisaria da anuência do seu filho. Tá. E se esse filho for casado, inclusive da esposa dele. Por exemplo. Nossa, que chatice. Entendeu? Se for menor, se você faz a doação de um imóvel para um menor, se precisar modificar, às vezes você recebeu uma proposta muito boa para fazer a permuta de um imóvel por outro. Você precisa de autorização do juiz por conta de ser menor, por conta de ser incapaz. Dentro do sistema de holding familiar, a gente consegue fazer pelos poderes ali dentro da holding, que esse pai, que aquela mãe, né, o patriarca, a matriarca da família, que seja, falando de uma família convencional, né, mas quem é detentor do patrimônio, que está fazendo a doação, ele continua com todos os poderes. Eu posso fazer a doação hoje das cotas para um filho, e amanhã, se esse patriarca, essa matriarca, ele quiser substituir esse imóvel, se ele quiser vender esse imóvel, se ele quiser desfazer o sistema de hold, o que ele quiser fazer, ele pode. Ele não precisa de anuência, nem de autorização de nenhum dos filhos, ainda que menores. Opa. Agora, o Ana Paula, e como é que fica o imposto de renda dos herdeiros? Vai sofrer alguma alteração? Em que sentido? Por exemplo, vai passar uma casa para o meu nome. Uhum. Aí eu vou ter que declarar no imposto de renda? Sim, só que quando a gente abre o sistema de holding, o próprio regulamento do imposto de renda, ele permite que você traga o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica com base no valor escriturado. O que é esse valor escriturado? O valor que consta no seu imposto de renda. Então, se você comprou a casa, por exemplo, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, e essa casa custou 100 mil reais, mas hoje ela vale 500, quando você vai fazer, chama integralização ao capital social. Quando a gente faz a transferência da pessoa física para a pessoa jurídica, eu posso colocar esse bem lá pelos 100 mil e não por 500, por exemplo, que seria o valor que vale hoje. Quando eu faço essa transferência para os filhos lá das cotas sociais, em tese não vai ter esse imposto de renda. Quando que vai ter? Quando eu for fazer a venda desse bem, e aí eu tenho que pagar o ganho de capital nesse ágio. Então, deixa eu explicar, eu tô vendo que você está com dúvida. Ai, meu Deus do céu, eu tô aqui, ó.
se eu compro um imóvel por 100 e eu vendo por 200, eu tenho que pagar o imposto de renda sobre os 100 que eu ganhei, certo? Sobre esse ágio. Dentro do sistema de holding, eu levando para holding e transferindo ali para os meus filhos, não tenho imposto de renda. Vai ter quando? Se esse meu filho ele quiser vender esse imóvel, por exemplo, ele desintegralizar posteriormente, e isso depois, somente depois que o pai ou a mãe que doou vier a falecer. Esse filho não consegue fazer nada com esse imóvel enquanto os doadores estiverem vivos. Agora é bom a gente deixar claro também que tem a holding patrimonial e a holding familiar. A holding patrimonial, imobiliária e familiar são sinônimos de um mesmo sistema. É porque tem alguns doutrinadores que usam e outros doutrinadores usam outros termos. A diferença a gente tem é a holding operacional. Holding operacional, eu vou citar um exemplo que a gente tem, para quem conhece ações e tudo mais, a Itaúsa, que é até negociada na Bolsa de Valores. A Itaúsa é uma holding que ela tem participação societária em várias empresas, inclusive o Itaú, por exemplo. Então, eu posso criar uma holding para gerir as minhas empresas, então, que vai ter uma operacional, e eu posso ter uma holding para gerir o meu patrimônio. Agora, Ana Paula, o nosso ouvinte, nosso internauta, tá ligadinho aqui na nossa Rádio Futura FM, pensando assim, eu quero fazer uma holding. Já quero prevenir brigas lá no futuro, porque isso acontece, viu? Às vezes, por causa de uma casinha só, dá uma briga danada. Então, contrata-se um advogado, primeira coisa. Sim. O advogado tem que ser especialista nesta área? Sim, é bom que seja. O que acontece? Por que é importante que seja importante que o advogado, pode ser um contador também, tá, Nilda? Que tenha conhecimento na construção do planejamento patrimonial. Porque não é simplesmente fazer holding. Como eu disse, a holding ele pode ser o objeto social de uma empresa. Então, eu crio um CNPJ, coloco lá esse objeto social e aquilo dali, em tese, seria uma holding. Só que ela não vai trazer esse planejamento patrimonial. Então, mais importante do que a holding é o nome do sistema. O importante é fazer o planejamento do patrimônio e da sucessão. E isso que você falou sobre evitar briga, para mim, é um dos principais benefícios que a holding tem, que é a pacificação familiar. Que eu comentei com você que quando a gente perde um familiar, que a gente perde uma pessoa próxima, é uma dor muito grande, né? Então, é um momento ali que é muito difícil. Às vezes, você ter que preocupar com uma burocracia, por exemplo, de um inventário e tudo mais, né? Então, imagina perder um pai, perder uma mãe, e ali você tem prazo de 60 dias, praticamente, né? Que é o que a lei define, para você correr atrás, para poder fazer o inventário. E aí, às vezes, você não tem dinheiro para custear esse inventário. É verdade. Vai ter que dispor de um imóvel. Então, né? Às vezes, o pai e a mãe deixou vários imóveis, mas não tem liquidez. E aí, às vezes, o filho também não tem esse dinheiro em caixa para poder custear o gasto com o inventário. Então, quando você já planeja essa sucessão, lá na frente os filhos não precisarão fazer o inventário. Então, assim, a gente trabalha com o benefício da economia tributária, que é possível já alcançar em vida, né? Então, quando os pais têm patrimônio, por exemplo, para locação, a gente consegue um benefício na pessoa jurídica maior do que o da pessoa física. E quando esse pai, essa mãe vier a faltar, esses filhos não precisarão preocupar em realizar o inventário, porque já vai estar tudo resolvido. É só a gente fazer uma comunicação e ter um sistema de gatilho que esse patrimônio automaticamente transfere para os filhos. Outra coisa, eu estou pensando aqui, né? Em perdas. O divórcio não deixa de ser uma perda. O casal pode sentar e fazer uma holding também? Pode. A holding, né, que nem eu falei,
sistema de planejamento pode ser feito por qualquer pessoa que tenha patrimônio. Então, às vezes, a pessoa ela não é nem casada, ela não tem filhos, mas ela quer ter uma vantagem tributária que ela não tem na pessoa física. Então, por exemplo, se eu tenho casas para locação e eu for pagar o imposto na pessoa física, eu posso pagar 27,5% de imposto de renda, sendo que na pessoa jurídica pode chegar a 11%, 12%, dá 11,53% de imposto. Então, assim, já tem uma redução que apresenta uma vantagem tributária muito grande. Então, é bem interessante. Olha quem está por aqui, a Júlia Souza está mandando boa tarde para todos nós. Carla Vasconcelos também mandando boa tarde para nós. Elton Lima, tema importantíssimo para todas as famílias brasileiras. Wendel, lá de Curitiba, é importante a proteção do nosso patrimônio familiar. Eu acho que nós temos que falar muito sobre este tema, porque a gente só conhece o testamento. Sim. Nós nunca ainda, né? Eu confesso para vocês que eu não tinha ouvido falar sobre esse novo sistema. Ele é novo? Não é novo, Nilton. Não? Não é novo. Ele veio com a lei de SA, então já faz muito tempo que a gente tem a possibilidade de utilizar dele. Só que, como eu comentei no início, é um sistema que antes ficava com quem tinha muito dinheiro para ter condições de pagar um advogado de banca, dessas bancas grandes que se encontram em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Era um sistema muito caro. Então, assim, quem tinha acesso era só quem tinha muito dinheiro. Hoje à noite eu vou fazer uma palestra online sobre o planejamento patrimonial e lá eu cito alguns exemplos, como da Dirce Carvalho, da Carvalho Correia, né? A filha, que a gente cita lá o exemplo, eu não trouxe aqui. Quando a filha dela tem um apartamento num dos prédios mais caros de Manhattan e não foi preciso passar por um inventário. Então, assim, a gente tem lá o pessoal do Banco Safra, Edmund Safra, se não me engano o nome dele, não foi preciso passar inventário. Eram patrimônios que alcançavam bilhões de reais. E aí, se fosse fazer o inventário, o custo do inventário ia ficar mais de milhões. Nossa. Então, essas pessoas se utilizaram do planejamento sucessório para não ter que fazer inventário. E hoje, o que está acontecendo no Brasil é um movimento de democratização para que todos aqueles que têm patrimônio possam fazer um planejamento sucessório. Você comentou sobre o testamento, saiu uma notícia no dia 4, no G1, falando que aumenta, né, a procura por testamentos aumentou 41,7% em um ano. Então, por conta da pandemia, as pessoas ficaram com muito receio, né, com muito esse medo da morte se tornou mais presente e as pessoas acabaram procurando por testamento. Só que eu falo, o testamento hoje, na minha opinião, na minha humilde opinião, é um procedimento mais arcaico, um procedimento que ele dispõe à vontade do testador. Então, você consegue fazer, sim, um planejamento ali da sucessão, mas ele não evita o inventário. E, pelo contrário, ele pode deixar o processo de inventário mais moroso, porque primeiro você precisa resolver o testamento para posteriormente realizar o inventário. Então, acaba que, juntando tempo, o acesso desses herdeiros, dos sucessores ao patrimônio, acaba sendo mais demorado. Enquanto você estava falando aqui, eu procurei aqui a Françoise Bittencourt, da minha família, só que eu sou a parte pobre, viu? Que é herdeira, né? E membro do Conselho Administrativo da L'Oréal. Ela também trabalhou em cima de uma holding, a holding da família. Sim. Que o patrimônio, ela é a segunda mulher mais rica do mundo. Ela só perdeu agora por causa da pandemia, que muita gente deixou de comprar tinta, de cabelo, coisa e tal, né? Mas eles usaram esse recurso Sim. da holding. E aí o que é importante
né, que eu falei da questão da holding operacional e da holding do patrimônio, né? Duas coisas que são muito importantes para, agora, a dica que eu vou dar para quem tem empresa. A maioria das empresas utilizam de contrato social de modelo pré-pronto. Então, você vai lá, abre uma empresa e não faz essas disposições de sucessão, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa, ele é um empresário e ele detém toda a administração da empresa. Seja uma empresa pequena, uma empresa média. Ele não compartilha informações, por exemplo, desde senha de banco ou atos de administração com outras pessoas. Reúne tudo nele. Se essa pessoa fica incapacitada, por exemplo, por conta do coronavírus, venha ser entubada e fica internada, como que fica a empresa? Quem que vai substituir ele nesse tempo? Quem que vai poder assinar um cheque, se for preciso, demitir um funcionário, contratar um funcionário? Quem que vai ter poderes? Então, assim, isso tudo entra dentro dessa organização, desse planejamento patrimonial, até a sucessão da própria empresa. Porque, às vezes, o pai não preocupa. Ele fala assim, depois que eu falecer, eles que se virem. Tem a história de um amigo que fez isso, uma briga na família. Só dá briga. E outra, às vezes, uma pessoa, um filho que não tem aptidão para aquele negócio, ele vai ser um sócio, ele vai dar opinião, ele vai ter a participação ali, se não foi planejado, e pode ali invalidar o ato, não é nem invalidar, inviabilizar a operação da empresa. Às vezes acaba a empresa, às vezes um herdeiro, por exemplo, você tem lá os sócios. Se você não tem um planejamento societário, no caso, e patrimonial, um herdeiro, um sócio resolve sair da empresa a qualquer momento. Se ele detém uma parte boa do capital social, acabou a empresa. Acabou a empresa. Da onde que você vai tirar dinheiro para pagar os haveres? Então, assim, é necessário fazer o planejamento, é necessário falar de planejamento e, principalmente, falar de planejamento sucessório. Não só do patrimônio, mas para a empresa. Agora, estão perguntando aqui também, qual que é o perfil do seu cliente? Quem pode fazer isso? Desde aquele que tem uma casa ou que tem um grande patrimônio? Então, tendo patrimônio e tendo herdeiros, ele já pode fazer uma holding. O que a gente fala é o seguinte, para que a holding realmente seja muito benéfica, né, as vantagens tributárias e tudo mais. Hoje, tem uma certa faixa de valor, eu não sei em quanto que está, deve estar uns 120, 130 mil, que é isento ITCD. Então, às vezes, se a pessoa tem um único patrimônio de 100 mil reais, convém fazer uma holding? Não convém, porque vai ter gasto para fazer a holding, vai ter gasto para fazer a manutenção desse sistema, porque é uma empresa, então tem a contabilidade, e aí, às vezes, é inviável. Agora, se a pessoa já tem um patrimônio considerável, e tem herdeiros, ou que não sejam herdeiros filhos, tá, Nilda? Mas às vezes eu quero deixar para um sobrinho, eu quero deixar para uma entidade de caridade, então eu posso dispor livremente do meu patrimônio, né? Se eu tiver herdeiros, eu tenho que respeitar a legítima. A holding seria-se uma espécie de matriz. O que quer dizer esse nome holding? Holding vem do verbo to hold, que é segurar. A holding, no Brasil, a gente vê como participação societária. Então, é uma empresa que detém participação de outra empresa. Muito bem. Acho que chegou uma pergunta aqui, mais uma aqui, deixa eu pegar. Uai, gente, cadê? Aqui. Wellington, mas ainda que façamos o testamento, teríamos que fazer o inventário? Acho que ele está se referindo... Sim. Sim. Mesmo tendo o testamento, vai ter que pagar o imposto, o ITCD, vai ter que fazer o inventário. É? Sim. Olha. O testamento, Nilda, ele serve para dispor de vontade do testador. Eu falo que, assim, mas então não vale a pena fazer testamento? O testamento é legal para você dispor, por exemplo, de joias da família, de uma cristaleira com os cristais, que foi da sua avó, que passou para sua mãe, que passou para você, e você quer que fique com uma filha ou com uma sobrinha, por exemplo. Então, assim, é esse tipo de disposição que vale a pena mesmo, né? Porque, de resto, acaba que vai, como eu falei, vai atrasar mais o inventário, vai tornar esse processo mais caro, né, no custo do advogado, por exemplo.
Então, ele não é tão viável enquanto forma de planejamento sucessório. Então, olha, o que você dá de dica para o Wellington Lima? Fazer o inventário? Ó, se a pessoa já faleceu, não tem outra alternativa. Tem que fazer o inventário. Tem que fazer, gasta um dinheirão. Tem que fazer o inventário. Essa perda de 20% a 40% que eu citei é porque se você, aqui em Minas, o imposto de transmissão causa-mortes é de 5%. O advogado, honorários mínimos é de 6%. Só que, tendo dinheiro, o custo fica próximo dos 20%, com registro, com cartório e tudo mais. Se você não dispõe de dinheiro e precisar dispor de um imóvel, pode chegar a 40%. Então, é uma perda considerável. Nossa. Mas não tem alternativa. Terá que fazer o inventário. Agora, se a pessoa, hoje, ela está pensando no futuro dos herdeiros, né, nesse ato de amor, de cuidado, deixar tudo organizado, ela pode optar por uma holding, pode fazer a doação, pode fazer um testamento, que são formas de planejamento sucessório. Ao meu ver, a holding é um sistema mais completo, né, que abarcaria todas essas disposições e traz alguns benefícios que esses outros métodos não têm. Muito bem. Então, olha, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta já, reta final do programa Nilde. Você continue fazendo pergunta, faça sua observação. 3622-9606, 9104-9088 ou durante a live também. Já estamos de volta. Já é hora de falar sobre isso daqui, porque é muito ruim que tem um apoio cultural do Cicobi Sul de Minas, a nossa cooperativa de crédito. Ana Paula, você já tem sua continha lá no Cicobi Sul de Minas? Ainda não. Ana Paula, está perdendo tempo, perdendo dinheiro. Você sabe qual que é o sistema do Cicobi? Então, eu vou explicar para você. Quer explicar, Matheus? Você sabe? Não? Nossa, o Matheus está aqui 500 anos, está lá e não fala. Você compra cotas, né? Quanto mais cotas você comprar, melhor. Por quê? Esse dinheiro, ele fica aplicado, é como se fosse uma poupança. Se um dia você quiser sair do Cicobi, você pega esse dinheiro da cota corrigido. Por que é interessante? Porque você vai passar a ser dono do seu próprio negócio. Ou seja, você vai ser uma banqueira. Olha que chique. Além de advogada, banqueira, ninguém vai aguentar na Paula, não. E você ainda divide. O Matheus, você comprou a cota, Matheus? Dividiu para você? Não, Nilda, eu tinha feito a conta digital, aí a cota era de R$20, só que para passar para a matriz física ali da Rua Presidente Roosevelt, eu tive que pagar mais 80, então a cota minha é de R$100. Ah, de R$100, então é uma poupancinha que Só que lá tem ele outros já métodos tem. de investimento também, para quem gosta de fazer métodos a longo prazo, LCI. Legal. E aí, o Cicobi, essa cooperativa de crédito, oferece tudo que uma instituição bancária oferece. Ah, mas qual que é a diferença, então, Nilda? A diferença é que você vai ser dona, a diferença é que no momento que você for pegar o empréstimo, de repente, eu quero mudar meu escritório. O juro é a menor taxa do mercado, e eu me sinto tranquila para poder falar que basta você entrar no site do Banco Central para ver. Olha, e quanto mais você trabalha a sua conta corrente, melhor. Porque no final do ano é feito um rateio. Então, o líquido é dividido entre os associados. Então, eu pergunto a você, qual outra instituição bancária que dá dinheiro para você? Não tem. Não existe, né? Matheus, eu estou com eco aqui. Ah, você vai passar o endereço para nós, tá certo. Passa aí o endereço para a Ana Paula ir lá conversar com um dos gerentes do nosso Cicobi Sul de Minas. Então, Ana Paula, o primeiro endereço do Cicobi é na rua
na Avenida Paulo Queradia, quase do lado ali do ITC do Tigrão, e também na Rua Presidente Roosevelt, quase do ladinho ali do postinho da ESSO. Quase na frente também da Igreja Presbiteriana. Você vai lá para a estação rodoviária. Ferroviária. A Igreja Presbiteriana tem que virar à direita, Matheus. Ah, mas não, é aquela rua. Você pega e vai embora. Ai, que delícia! Matheus é ótimo para dar endereço. Temos também a Clínica Sul Mineira Tomosul. 40 anos de profissionalismo. Ainda há pouco falei, né, presidente da Câmara de Belo Horizonte, está com câncer de mama. É um horror, né? Então, vamos prevenir? Procure o seu médico. Precisou fazer exame de imagem, você vai pegar o seu pedido de exame, fazer uma foto, encaminhar para o WhatsApp 98817-2554, e aí a profissional responsável irá marcar o dia, horários, procedimentos que você deve tomar para poder fazer um bom exame. Chegou na hora de pagar, se não tiver dinheiro para pagar à vista, hoje com pandemia, né? Está todo mundo pobrinho, né? Não. Não tem aí plano de saúde, isso está demorando. Olha, lança a mão da tabela social. Tem assim, olha, um precinho que cabe dentro do seu orçamento. Mesmo assim, Nil, está difícil? Tem cartão de crédito. Aceita-se todas as bandeiras e você pode pagar em milhões de vezes. Ou seja, você encarna e reencarna, você está pagando a Clínica Sul Mineira Tomosul. Nossa, Nildo, você está exagerada, é assim. É uma maneira de você entender que lá tudo é conversado para que você faça o seu exame, tá bom? 98817-2554. O Nopar Itajubá já está aí aberto o curso de Direito presencial da Unopar. Tem vontade de ser advogada, como a Ana Paula? A Ana Paula está aí, ficando cada dia mais famosa, mais rica. Então, é um pezinho muito legal para você. Nildo, não gosta de direito, não. Não, tem mais de 30 cursos para você escolher lá na Unopar. Mais de 30 cursos de graduação, mais de 120 de pós-graduações. Lembrando que o curso de Direito é presencial, nota 5 no MEC, é um novo curso, um novo conceito. Lembrando que a Unopar é sempre a melhor escolha. Quer saber mais? Procure nas redes sociais ou a Unopar, que fica na Rua Xavier Lisboa, 348, no centro. Unopar para você virar o jogo. Temos também Óticas Carol, a maior rede de óticas do país, com mais de 1.400 lojas. Olha, 1.400 lojas. Isso sem contar que tem o melhor laboratório do país. Porque antes, Ana Paula, eu ia comprar óculos, o que eu fazia? Olhava-se o modelo. Deixa eu ver se ficou bonitinho. Ficou bonitinho. E o preço? Né? Era isso. Mas não, você tem que saber o laboratório, a procedência, conhecer tudo direitinho. E na Óticas Carol, você vai ter essa tranquilidade, porque tem o melhor do país, igual da Óticas Carol, tem mais 4 espalhados no mundo. Nildo, é caro, não é caro, não. Pode ir lá que o Bruno vai também dividir milhões de vezes. E eles têm um slogan que eu acho muito legal, sabe, Ana Paula? É que enxergar bem muda tudo. Isso porque estamos em pandemia. Não se pode sair tanto. Então, para namorar, para arrumar namorado, como é que faz? Vai pro Tinder. Então, você está lá teclando, nossa, que cara lindo, ou que gatinha linda, né?
Você fica todo empolgado, toda empolgada. Aí você vai um dia para o presencial. É o Aí problema. tem que enxergar bem mesmo. Peraí, deixa eu ver essa foto aqui. Ah, essa aqui você. Ah, sei não. Tá comprando gato por lebre. Então, cuidado, viu, Matheus? Cuidado, viu, Nilda? Eu não tenho essas coisas, não. Então, cuidado. Quer entrar no Tinder? Compra óculos na Óticas Carol e pode navegar à vontade. Que depois aí você vai para a conferência. Seria tão bom se a pessoa não usasse filtro, essas coisas, né, Nilda? Ah, Beleza natural mesmo. Nossa, esse negócio de filtro, né? Hoje até o Matheus chamou a atenção da Vicky, que ela fez foto nossa, né? Aí eu falei Querendo- sem filtro. Sem filtro. Hoje em dia a gente nem vê, nem sabe mais o Né? rosto das pessoas. Não, Só o filtro. eu vejo umas que eu acho um escândalo. Falei, gente, cadê a ruga da minha amiga? Já era. Aí é ruim, porque depois você vai pro presencial, você vai ver a ruguinha, um fiozinho de cabelo branco, não é? E quando vai casar, Nilda, que acorda com a pessoa do lado, aí tem que suportar mesmo. É verdade. Ai, você é casada, solteira, Ana Paula? Estou solteira. Está na pista? Estou na pista. Está na pista, olha que legal. Ô, Ana Paula, para a gente encerrar aqui, ó. A Mariana Mesquita de Moraes, um abraço para minha amiga espetacular, doutora Ana Paula Fernandes. Já assisti uma palestra da doutora Ana Paula e aprendi muito e recomendo todos. Então, tá aí um belo depoimento. Agora, Ana Paula, tem alguma desvantagem? Desvantagem, Nilda. Olha, vai depender muito de cada caso, né? A gente tem que fazer conversando com o cliente, a gente faz uma análise para ver como que está a tributação dele hoje em dia, para ver se transferindo para holding, se teria vantagem ou não. Por exemplo, se eu compro um imóvel, se eu transfiro um imóvel hoje para pessoa jurídica e eu vou fazer a venda desse imóvel pela pessoa jurídica, eu posso ser tributado em 34%. Enquanto na pessoa física é de 15% a alíquota, então, do ganho de capital. Então, pode ter uma diferença nesse sentido. Então, a gente analisa o caso concreto. Nesse caso, por exemplo, se eu tenho um cliente que ele tem um imóvel dentro de uma pessoa jurídica e quer vender, às vezes compensa ele desintegralizar, ele trazer esse patrimônio da pessoa jurídica para a pessoa física, para vender pela pessoa física. Isso que eu estou falando, Nilda, é com base na atual legislação, que a gente tem uma proposta aí da reforma tributária que pode mudar muita coisa. Então, assim, hoje, né, a informação é essa. De vantagem, é porque a gente tem mais vantagens do que desvantagens. Só que é muito difícil, que nem teve pergunta. Como que eu vou saber se o planejamento sucessório, se a holding familiar é para mim? Depende muito do caso concreto. Então, tem que conversar com um especialista, né, para estar fazendo uma avaliação, verificando quais que serão os benefícios para que esse especialista tenha condições de deixar claro para aquela pessoa as vantagens, os riscos do negócio e possíveis desvantagens também. Olha, a Carla Vasconcelos está fazendo uma observação aqui que eu acho muito legal. Nilda, você poderia agendar mais uma entrevista com a doutora Ana Paula, porque ela explica muito bem. Não. Então, a gente podia esmiuçar Podemos. mais isto, sabe? Testamento é isso. Como é que o outro moço falou mesmo? Se o testamento evita inventário? O que é testamento? Sim. O que é inventário? É quando, mesmo tendo uma hold, alguém da família se sentindo prejudicado, pode entrar com processo para poder parar tudo. Então, isso a gente tem que ir discutindo, porque é um tema
novo para nós aqui, e que, claro, num programa só não vai dar para a Sim. gente esmiuçar muito, né? Podemos marcar. E é importante, da próxima vez a gente pode divulgar com antecedência, o pessoal enviar a dúvida, né? Porque a também gente acho. acaba direcionando mais. É verdade. Porque tem muitas questões envolvidas, né? Uhum. Realmente, assim, a gente esvaziar o tema não vai conseguir. Não vai mas conseguir. tratar o máximo possível. E aí, Nilda, eu posso aproveitar para fazer o convite para o Claro, pessoal? por favor. Hoje, eu tenho uma palestra online, às 20 horas, pelo YouTube. Para quem quer fazer inscrição, é palestraonline.anafernandes.adv.br. Então, é só entrar lá, fazer a inscrição. Às 8 horas eu vou estar ao vivo no YouTube. E lá eu vou falar de todas essas situações, né? Do porquê não fazer um testamento, a doação. E no dia 14 de julho, às 19 horas, eu vou fazer uma palestra exclusiva para associados do CIMEI, o Sindicato das Indústrias de Itajubá. Aqui. Sim, então todos os associados, filiados ao CIMEI que estiverem ouvindo, façam a inscrição. O tema da palestra vai ser Planejamento Societário e Sucessório, como utilizar as ferramentas legais para perpetuar seus negócios. Então, eu vou estar dando dicas sobre a organização da sociedade para que evite crises futuras, principalmente em caso de sucessão. E é isso. Então, a gente, né, fica à disposição. Caso tenham dúvidas, podem mandar para mim. Podem me seguir no Instagram, @anafsilva.adv. Peraí, deixa eu entrar aqui, que aí eu ia advogar. Isso. Lá no Instagram eu tenho bastante conteúdo falando sobre alguns dos tópicos que nós conversamos aqui. Vale a pena. Ok, então. Então tá aí, quero agradecer muito a sua vinda aqui hoje. Ana Paula, foi muito bom falar sobre esse assunto que eu confesso a você, não conhecia, adorei conhecer e vou gostar quando conhecer ainda mais. Aqui no intervalo, o Matheus fez tantas perguntas aqui para a doutora Ana Paula, então dá para você entender que realmente precisamos falar mais. Tá certo, querida? Então, tá aí, mais uma vez, muito obrigada, mais sucesso, tá bom? Obrigada, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, que é importante a gente falar, né, sobre a necessidade de planejamento sucessório, e fico aberto para a gente estar batendo papo qualquer dia. Ai, que delícia. Então, vamos aí, Matheus, até amanhã, se Deus quiser. Quem será que vem amanhã, Matheus? Vamos ver aqui. Não sei, Nilda. Ai, Matheus, vai ser surpresa para você? Amanhã vai ser a Lilian, da Depila. Ah, que legal. Obrigada, Amanda. Eu tô pegando aqui mesmo. Ótimo. Então tá, gente. Um beijo com muito carinho para todos vocês. Meu abraço. Continue ligadinho na Futura FM, que é sempre música e informação de qualidade. Tchau, tchau.